Pessoal, bom dia, Pai Senhor, uma manhã abençoada nessa manhã de sábado para todos nós, que o Senhor venha falar conosco por intermédio dessa breve mensagem. Hoje, dia 12 de abril de 2025, como falei, que essa palavra sirva de fortalecimento ao coração dos irmãos, que sirva de renovo, que sirva de direcionamento para vocês. Todas as vezes que buscamos do Senhor entender quais são os desígnios dele, e às vezes buscamos um sim ou buscamos um não como resposta, entenda que Deus ele pode ter uma terceira opção aí nessa equação. Às vezes Deus vai dizer sim, faça, às vezes Deus vai dizer não, não faça, não tome essa atitude, mas às vezes Deus vai falar espera o momento certo, espera o tempo em que eu te responderei, espera o tempo em que eu trarei para você a solução, trarei para você a resposta, te direcionarei. E isso esperar essa ordem de Deus não é fácil, né? Não é fácil porque nós queremos resolver as coisas para ontem e é comum e gera em nós essa ansiedade, esse desejo, né? De resolver as coisas o quanto antes. Mas esperar uma ação de Deus é necessário. Israel, quando andava pelo deserto e ficou 40 anos ali caminhando pelo deserto, ali na península do Sinai, eles dependiam exclusivamente da ordem de Deus. Todas as vezes que a coluna de fogo que guiava eles pela noite, a coluna de nuvem que guiava eles pelo dia, todas as vezes que elas paravam, eles imediatamente paravam. Todas as vezes que elas se moviam, as colunas durante o dia, a coluna de nuvem durante a noite, a coluna de fogo, eles se moviam. Então, eles só andavam mediante a ordem do Senhor, mediante o direcionamento de Deus. Ninguém ousava levantar o acampamento e sair sem que a coluna de nuvem durante o dia ou a coluna de fogo na noite saísse do lugar. Eles estavam sempre prontos a seguir as colunas, mas eles não ousavam fazer nada diferente daquilo que as colunas faziam, porque aquilo era o direcionamento claro de Deus. Deus estabeleceu com eles um parâmetro que não dependia de Moisés. Eu creio que ali daqueles 2 milhões de hebreus, ou mais ou menos de 2 milhões, nem todo mundo viu, nem todo mundo via, nem todo mundo enxergava, nem todo mundo tinha chegado perto de Moisés. Era muita gente. Muita gente e era um lugar assim que, talvez uma situação ali em que eles não tivessem esse contato com Moisés liguei o carro aqui, ligou o rádio. E não tendo esse contato com Moisés, eu acho que a prova para mim de que eles estavam sendo direcionados, guiados, e eles olhavam e seguiam aquilo que o Espírito Santo determinava. Sim, no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, o Espírito Santo estava sobre aquela coluna, estava sobre aquela coluna de fogo, aquela nuvem. E era aquilo, irmãos, aquilo que direcionava. E a ordem do Senhor vinha através do movimento daquelas duas colunas. Então não era necessário Moisés pegar um megafone e gritar, cara, que não tinha isso, eu estou aqui brincando, mas de falar, anunciar, olha, está na hora de partir, arrumem as malas, nós iremos embora. Não, eles não esperavam nenhum sinal humano, nenhum sinal do homem, nenhum direcionamento do homem. Eles aguardavam o mover do Espírito Santo através daquelas colunas, a coluna de fogo e a coluna de nuvem. E era nítido para eles. Todas as vezes que havia algum movimento, eles olhavam e eles viam, é hora, esse é o sinal. A coluna começou a partir, ela começou a se mover, ela começou a se movimentar. É hora de ir embora, é hora de levantar o acampamento e partir também atrás da coluna. Então, quando nós temos a nossa vida pautada pela presença, pela direção, pelo mover do Espírito Santo, as coisas ficam bem claras. E é sobre isso que a sua oração deve recair. Que às vezes a gente quer ouvir o sim, quer ouvir o não. Ah, Senhor, manda o profeta, manda alguém falar e tudo mais. Meu irmão, esteja sensível à presença. Esteja sensível ao mover. Porque se você tiver essa sensibilidade, você não vai precisar que Moisés grite para você no meio do arraial, ó, vai para a direita, vai para a esquerda, agora chegou a hora, faça isso, não faça isso. Você saberá o momento de agir. Você saberá o momento de parar. Você saberá o momento de todas as coisas. Então essa intimidade, sabe, essa dependência, eu diria, porque não é só intimidade, é uma dependência. Eles dependiam daquele mover, eles dependiam daquele agir. Foi algo extremo. E os desertos, Deus nos leva aos desertos para isso, para que venhamos a viver nesse nível de dependência. Esse nível, dependência dele.
dele, como eu falei, as pessoas não viam. Ah, Moisés foi lá e tocou, Moisés foi lá e falou a rocha, Moisés foi lá e feriu a rocha. Nem todo mundo viu o que aconteceu. Mas eles souberam. Eles viram a água saindo da rocha, o pão caindo do céu, a água amarga de Meribá se transformando em água potável, a coluna de fogo, a coluna de nuvem. Eles viram. Então é essa intimidade que Deus está gerando através desse processo duro que você está passando. Através desse processo de dificuldade, esse processo cansativo, esse deserto. Mas é um deserto de intimidade, é um deserto de dependência, é um deserto onde você está sendo forçado a depender única e exclusivamente da presença do Espírito Santo. E é muito bom quando somos guiados por Ele. É muito bom. Muito bom quando somos guiados pelo Espírito Santo, porque Ele nos conduz pelo melhor caminho. Ele sabe por onde podemos percorrer, por onde podemos passar e onde não podemos. Israel foi tirado de situações que eles não tinham estrutura para enfrentar. Teve momentos que eles foram pelo caminho mais longo, e às vezes a gente reclama, Senhor, mas por que está demorando? Por que eu estou indo pelo caminho mais longo? Por que isso está demorando a acontecer? Por que as respostas demoram? Por que a mudança demora a acontecer na minha vida? Deus está te levando pelo caminho mais longo porque você não tem estrutura para passar por tal dificuldade, por tal ocasião, por tal situação. Você não tem estrutura para viver isso hoje. Então Deus está te moldando, te preparando, te condicionando para que você possa encarar esse campo de batalha, encarar esse cenário lá na frente, com mais robustez, com mais estrutura espiritual, com mais maturidade espiritual, com mais sabedoria, com mais intimidade, com mais comunhão. Isso é necessário, às vezes nós não entendemos. Deus cuida de nós nos mínimos detalhes, Ele cuida dos teus passos nos mínimos detalhes. Deus olha para dentro da tua alma, da minha alma, do nosso coração, do meu e teu coração, e Ele conhece até onde você pode suportar e o que você não pode suportar, o que não dá para você. Não adianta, por mais que a gente fala, Senhor, eu não aguento mais, Senhor, esse é o meu limite, Senhor. Deus sabe qual é o seu limite. Às vezes você pensa que é o seu limite e Deus sabe que não é o seu limite. Às vezes você acha que você consegue ir além e Deus sabe que você não pode mais ir além. Então essa luta, meu irmão, essa prova, minha irmã, ela só vai até onde você pode literalmente suportar. Não vos sobreveio provação nenhuma que vocês não possam suportar. É o que diz a palavra. Então você pode, Deus está te dando condições. E quando você não puder mais, Ele vai te arrancar com a mão forte desse deserto. Ele vai tirar você dessa angústia. Ele vai tirar você desse cenário, dessa situação. Tenha certeza. O Deus que te levou ao deserto, o Deus que nos leva às batalhas espirituais, é o Deus que nos faz vencer, triunfar em meio às batalhas. E é o Deus que nos tira dos desertos. Deus nos leva, mas Deus não se esquece de nós, não nos esquece no deserto. Ele nos arranca do deserto. E eu tenho certeza que o Senhor, quando chegar o momento e a hora, Ele vai retirar você com mão forte. Com mão forte. Finalizar aqui dizendo o texto que eu gosto muito de falar, né? Como uma águia que desperta o seu ninho, assim eu vos atraí ao deserto. A águia, ela desperta o ninho empurrando os filhotes. Ela empurra o ninho lá do meio do penhasco, lá de cima da montanha, no meio do abismo do penhasco. E os passarinhos têm que, as águias, filhotes, têm que aprender na marra a voar. Elas vão batendo asa, vai desengonçada. É na base da dureza mesmo, é na base da dificuldade, do susto. Como a águia desperta o seu ninho. Às vezes Deus deixa a gente passar por situações para a gente aprender a voar, para a gente ter maturidade, para que venhamos a ter intimidade, comunhão, para vencer os desafios que se apresentam diante de nós. É água, a água está amarga, deixe o Senhor transformar ela em água doce. Está faltando algo, deixa Deus mandar o pão do céu. Está sem direcionamento, não sabe para onde ir, olha para o céu, para a nuvem, a coluna de nuvem, para a coluna de fogo, o Senhor te conduzirá. Confia, minha irmã, meu irmão, o Deus dos desertos, Ele vai à frente de você nessa batalha. Um sábado abençoado, fiquem na paz, a paz, Senhor.